Olá, eu sou o professor João Arantes, professor da Universidade Federal de São Paulo. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre objetos e funções, tá? Então, deixa eu chamar aqui o R. Um segundinho. Pronto. Então, deixa eu só apagar aqui o conteúdo da aula anterior. Apaguei aqui. Apagando aqui assim também, tá? Muito bem. Então, o que são objetos, né? Os objetos, eles são estruturas, assim, que tem um nome que você cria, que serve para armazenar um determinado tipo de dado. Em outras palavras, né? O objeto, ele seria como se fosse, ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser uma variável. Então, por exemplo, se eu colocar aqui a igual a 5, eu criei um objeto a, né? E esse objeto aqui, ele está recebendo o valor 5. No caso 5, o número. Para eu saber o valor desse objeto, basta eu digitar aqui o objeto no console, a igual a 5. Né? Alternativamente, você poderia colocar a setinha 5. Né? Se você entrar aqui o valor de a, é o valor 5. Então você pode usar ou igual para fazer atribuição, ou a setinha para fazer atribuição. Bom, qual que é melhor? Os dois são iguais, tanto faz. Eu normalmente uso igual, né, para fazer atribuição. Bom, mas o objeto também pode ser uma string, ou seja, um conjunto de caracteres. Então, por exemplo, olha, eu estou criando aqui um objeto, João, tá? Então, essa string, conjunto de caracteres, que é o meu nome, estou colocando a variável a. Então, se eu entrar aqui com o código a, eu tenho aqui, olha, o meu objeto a João, né? Só que esse João aqui é uma string, não é um número, é um conjunto aqui de caracteres. O objeto também, ele pode ser ter um valor lógico, a gente chama assim, essa variável pode ser uma variável boolean. Boolean é quando tem um valor verdadeiro ou falso. Então, no R, o verdadeiro, você coloca true, né? E se você for digitar aqui a igual a true, ou seja, verdadeiro, né? Eu poderia fazer a mesma coisa, colocar a igual a F maiúsculo também, é false, tá? Então você pode usar T maiúsculo, F maiúsculo, ou true, tudo em maiúsculo, né? Ou false, tá bom? Então, para você atribuir um valor booleano ali para uma variável, tá? Bom, o que mais que eu posso falar? Bom, um objeto também ele pode ser um tipo especial de dados, que é o data frame. Então, o que é esse data frame? É melhor a gente ver por meio de um exemplo. Então, eu vou pegar aqui um data frame chamado cars, que é um data frame aqui próprio, já que faz parte da biblioteca do R, né? E eu atribuí aqui, olha-se o dado aqui em cima, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Aqui, ó, você criou a variável, tá aqui, ó, né? Um data frame aqui de 50 observações, né? Então vamos ver o que é esse A, né, esse data frame. Se eu digitar A aqui embaixo, então você vê que tem uns valores aqui de 50 carros, em que você tem aqui a velocidade e a distância, sei lá, velocidade, quilômetros por hora, né, milhas por hora, sei lá, e a distância percorrida, enfim. É um data frame aqui. É como se fosse uma tabela aqui, tá? A gente pode falar assim, né? Em que você tem cada coluna, as colunas não necessariamente são do mesmo tipo. Pode ter uma coluna speed aqui de números, mas poderia ter uma coluna aqui, sei lá, cor, né? E poderia ser strings, vermelho, azul, amarelo, etc. Né? Bom, então esse é um outro tipo de dado aqui, que é o data frame. Né? Então deixa eu voltar aqui para o final. Né? Deixa eu limpar, Ctrl L. Né? Muito bem. Um outro banco de dados aqui, um outro data frame, né, próprio do R, né, que é o Titanic, né, que tem os dados aqui sobre a tripulação do Titanic, né. Então você pode ver aqui os dados, né. E nesse caso, né, você vê aqui, olha, né, as idades, né, dos passageiros, coisa e tal. Bom, mas qual que é esse tipo de dado? Por que ele não é aqui um data frame, né? Então, como é que eu poderia, se ele fosse um data frame, no comando view, né, que eu coloquei aqui d igual dado, né?
Não, ele é um data frame, desculpa. Ele aparece aqui os valores, né? Classe, sexo, idade, sobrevivente ou não, né? E frequência. Então tá aqui data frame, né? Se você pegar para ver a estrutura de dados, você usa o comando str, que é structure, né? Estrutura, né? E você vê, olha, né? Então é uma tabela aqui, né? Nessa tabela aqui tem os atributos aqui da classe, do sexo, né? Idade e por aí fora, né? Bom, deixa eu voltar aqui. Deixa eu limpar um pouquinho aqui. Você poderia também ter um outro tipo de dado que é uma lista. E uma lista é um tipo de dado que a gente vai estudar mais a fundo, mais lá para frente, né? Que ele faz, né? Ele permite que você crie, você coloque aqui nessa lista basicamente o que você quiser, né? Então você pode colocar números, pode colocar strings, né? Você pode colocar aqui vetores, né? Então, criando uma lista aqui, né? Eu não se preocupe muito com isso, né? Entender cada um desses tipos de dados, que a gente vai ter uma aula específica sobre cada um deles. Eu só estou falando que o R ele permite aqui que você entre com diversos tipos de dados, né? Então, quando tudo que você faz aqui no R, você faz com objetos e funções, né? E os objetos eles armazenam aqui dados, tá bom? Uma outra coisa que só para a gente finalizar preste atenção assim quando você for nomear os objetos, né? Por exemplo, você pode nomear os objetos assim, por exemplo, né? João, né? Ponto família, sei lá. Eu posso colocar assim, ó, o primeiro nome da variável, João, o segundo nome aqui identificando família. Você pode usar ponto para identificação, você pode usar a identificação com minúsculo e o segundo em maiúsculo, né? Ou seja, você pode usar a forma que você quiser. Só seja consistente, uma vez que você escolheu uma forma de representação desse objeto, dali para frente use a mesma anotação, tá bom? Então é isso aí, pessoal, uma aula um pouquinho curtinha, cuja ideia era falar um pouquinho sobre os objetos e funções no R. Tá legal? É isso aí.